Prezados irmãos, muita paz. Hoje nós estamos recebendo em nosso programa uma pessoa importantíssima no campo da pesquisa científica na área da doutrina espírita. Trata-se do pesquisador e escritor João Alberto Fiorini de Oliveira. Ele escreveu uma obra fantástica, usando mão de todos os parâmetros da investigação científica. A obra é esta aqui, Reencarnação, que é um dos assuntos mais polêmicos que existe na doutrina dos espíritos, que consagra a pluralidade das existências como sendo lei. Portanto, para nós espíritas, a reencarnação é uma lei da pluralidade das existências, que é onde então se manifesta a reencarnação, segundo Kardec dissera. Fiorini, como é que é a história desse livro? Foi intuição? Foi vontade própria? Na verdade foi o seguinte, eu estava hospitalizado entre a vida e a morte. Por coincidência veio um jornal em minhas mãos que dizia da prova científica através das impressões digitais, que eram duas impressões digitais. Que coisa! De uma pessoa já falecida, era um idoso e um menino, e ambas tinham 40 pontos identificadores. E como sou especialista nessa área de impressões digitais, identificação humana, eu percebi que era uma informação jornalística sensacionalista. E a partir daí eu resolvi fazer a pesquisa, não só das impressões digitais, da pessoa atualmente encarnada, mas com relação àquela pessoa da existência passada. A impressão digital não muda assim de uma existência para outra? A pessoa conserva os traços? Não, ela muda. Em razão dos fatores genéticos, e a criança quando individualidade, né, da própria ser. Mas no plano espiritual é a mesma impressão digital aqui da Terra. Inclusive, se me permite, Rubens, claro. Eu coloquei as impressões digitais, são 90 impressões. É um livro científico, é como a gente está dizendo, ele se vale de recursos da técnica. Essas impressões digitais são de um espírito chamado Walter Stinson, que após a morte ele se materializou lá nos Estados Unidos e deixou 90 impressões digitais em cera dentária, provando que era ele na vida espiritual. Na vida Mas espiritual. Quando reencarna, aí já sofre aí entra os fatores genéticos, biológicos. Né? E além disso aí, Rubens, nós fizemos também as análises do DNA, da molécula do DNA. Outra coisa fabulosa. Buscamos 17 haplótipos do DNA. Puxa. Depois fizemos as comparações fisionômicas, encontramos 29 pontos, só faltou um ponto para dizer que era a mesma pessoa. Ambas foram consideradas só essa pessoa da vida atual, com a existência passada. Que maravilha. Fizemos o exame da grafoscopia e realmente foi constatada a mesma letra, a mesma espaçamento de letra, a mesma inclinação, a mesma bitola, porque a letra, a caligrafia, é como a impressão digital. Puxa. E fizemos também o estudo da arcada dentária, que consta aqui no MUNESP, o Museu Histórico de Curitiba, do Espiritismo. Certo. E quem fez a análise foi um dentista na época, que era especializado nesse estudo, e verificou que era de um menino que tinha se materializado. Puxa, então foi confirmado nessa pesquisa. São provas insofismáveis, né? Sem dúvida. A letra e a fisionomia foi confirmado cientificamente a reencarnação. Que beleza. Bom, esse livro, só para salientar, ele vai estar sendo vendido, se pode encontrar aqui na Sociedade de Espíritos Mensageiros da Paz, na Engenheiro Rebouças 2519. A partir de domingo, esse livro estará à venda em nossa livraria. Agora, como cientista e pesquisador, você entrou numa área da eletrônica. Atualmente eles... Concebeu um aparelho que você denominou psicoscópio? Isso. E atualmente eles chamam de psicotrônica. Essa área da investigação através da eletrônica, como você falou, né, Rubens? E só que é uma linha diferente que foi feita até então, porque nós estamos pesquisando o campo magnético, como eu havia falado para você. Olha, que maravilha. Nós vamos fazer uma sessão espírita no meio do mato, que não haja corrente elétrica, movimento de elétrico.
E o equipamento que vai ser usado é um magnetômetro, esse equipamento é de origem do Canadá. E serão 2 professores de engenharia eletrônica e um professor em geofísica, que vai fazer a análise. Que coisa fantástica. Então, nós acreditamos que o ectoplasma, é mais certeza que o ectoplasma ele pode distorcer o campo geomagnético da Terra. Puxa. E assim o aparelho iria acusar essa distorção secundária. Beleza. Aí já é na área da materialização? Não essa médium que eu vou levar lá, Rubens, foi até bom se perguntar, nós vamos colocá-la numa cadeira igual essa aqui, só que nós vamos colocar 4 balanças eletrônicas. De precisão. E essa senhora, que é uma médium, ela vai materializar um índio que tem uma mão desse tamanho. Nossa. Esse índio, Então, primeiro não é pé grande, é mão grande. Mão grande. Primeiro nós vamos ver o peso dela, né? Se vai mudar e se realmente houver essa materialização, nós vamos utilizar o equipamento magnetômetro. Agora, esse aparelho que eu coloquei o nome psicoscópio, é um aparelho que foi, na verdade, inventado por um médium de efeito físico. Que maravilha. Ele comprou uma casa em São Paulo, e esse aparelho que está aqui do lado, que é o dimmer, ele variava a luminosidade da luz, da lâmpada, conforme ele entrava. Aí ele recebeu a intuição da espiritualidade que ele deveria desenvolver um aparelho mais ou menos semelhante a esse. E realmente ele desenvolveu. Eu fui na casa espírita lá de São Paulo, eu vi o aparelho conectado na parede, e aí eu pedi a planta e desenvolvi isso aí. Maravilha. E fizemos vários testes já com esse aparelho. Aqui atrás é o infravermelho, mas aqui a gente coloca num ponto neutro. E segundo esse médium, a espiritualidade ela consegue, talvez utilizando do ectoplasma do médium, fazer a lâmpada piscar conforme sensibilizar a lâmpada. A vontade das perguntas da pessoa. Então, vamos supor uma piscada para dizer sim e 2 para dizer não. Aquele sistema usado no início. E às vezes ela dá esse sinal. Isso foi feito. Oscila. Nós fizemos oscila. Nós fizemos alguns testes. Inclusive, eu liguei esse aparelho hoje, porque nós estamos aqui tendo a proteção da Casa Espírita. Graças a Deus. Mensageiro da Paz, mas em outro lugar é muito perigoso, né? É como a experiência do copo. Então, esse trabalho nessa área da psicotrônica, e são 2 professores de engenharia eletrônica, mais físicos e geofísica aplicada para fazer esse trabalho. Esse aparelho é para pesquisa, né? Ele se destina a estudos e pesquisas na área. Na parte, essa pesquisa espírita, uns chamam da ciência psicobiofísica, metapsíquica, quer dizer. Modernamente, né? E hoje uns a parapsicologia, mas eu acredito, Rubens, que deveria ser mais investido por esse lado. Com certeza. Porque o Raul Teixeira deixou uma frase uma vez, ele disse o seguinte, que a doutrina espírita é como as asas de um avião. De um lado é ciência, do outro lado religião e filosofia. Com certeza. Mas, infelizmente, o lado científico, as pessoas não se dedicam muito. O lado científico também, porque precisa ter um conhecimento muito vasto na área da ciência. Tem que conhecer. Tem que ser um profundo conhecedor da extensão do conhecimento científico. Sem dúvida. E aí já não é tão fácil encontrar pessoas nessa área. Inclusive, esse trabalho para lançar o 2º livro, que vai chamar Magnetismo e Ectoplasma. Esse aparelho vão inúmeros laudos de cientistas, porque de repente essa lâmpada pode acender devido à oscilação da corrente alternada, de repente ao carvão do potenciômetro que esquenta, quer dizer, há inúmeras maneiras de fazer essa lâmpada de acionar o esquema, né? Mas nós acreditamos que estamos chegando perto de ter uma máquina que se comunica com a espiritualidade. Bom, isso na verdade, já é pesquisa adiantada. Inclusive essa pesquisa da psicotrônica, do aparelho mostrar o espírito, etc., segundo me consta, ela é desenvolvida por engenheiros eletrônicos desencarnados e encarnados. Inclusive, eu estava lendo esse sensor aqui, que é com infravermelho, já fizeram com células fotoelétricas em ultravioleta. Nossa. Mas aí a espiritualidade mandou parar o trabalho. Não sei por quê. Não é adequado, talvez. Agora, o interessante é que as ondas eletromagnéticas não conseguem chegar do lado da espiritualidade.
Que coisa. Que é 300 mil quilômetros por segundo. Mas eles lá conseguem comunicar com a gente. Então, por isso que o telefone toca de lá para cá. É uma coisa de dimensão, né? É dimensão. Talvez, porque eles estão numa outra dimensão. Diferente da nossa, né? E a distância, o tempo, é tudo diferente. E nós aqui é tudo material, porque a luz é matéria, né? A luz são os fótons, etc., que é matéria. Né? Verdade. E para eles já não é matéria, como para nós, né? É uma matéria sutil. E estamos procurando, então, uma aplicação para o aparelho. Né? Esse aparelho nós vamos melhorá-lo, né? Sim. Sem dúvida, estamos cada vez mais sofisticando o aparelho, porque você veja, se o homem foi à Lua, né? Hoje descobriu-se, tinha um médico aí falando de células tronco, por que então não se desenvolve um aparelho assim? Não se investe desse lado, não tenha dúvida. O que falta é isso, né? Investir, encontrar pessoas habilitadas para esse processo. Eu acho que os cientistas eles estão preocupados muito com as patentes para parte financeira. Aquela história, tem que registrar. Como esse trabalho não dá lucro, e pelo contrário, ridiculariza a pessoa. Dependendo de quem trabalha com isso. Não fala meu nome. Eu perco o emprego. Você falar assim que eu estou fazendo pesquisa com espírito, eu estou na rua. Quer dizer, mas então como? É difícil. Cientista querendo encarnar, materializar morto aí, tal, tirou e coisa. Pesquisa, viu? É que nem aquele livro do William Crookes, Sir William Crookes, um físico inglês, né, que fazia pesquisas de materialização de espíritos e que escreveu aquele livro Fatos Espíritas. Quando ele apresentou o relatório dele na Academia Real de Ciências em Londres, mas quase foi expulso da academia. Quase foi expulso da academia. Hoje ele é reconhecido, né? Você veja como que é as coisas, né, Rubens? Ele inventou a lâmpada de catódia, né? Do aparelho de raio-x. Então, hoje ele é imensamente conhecido porque é um cientista de nomeada, né? Inclusive, capacidade ele foi fazer dele. A investigação espiritual, que ele também era químico, em vista da rainha, né? Falou, mas isso existe, esses fantasmas e tal? Ele falou, olha, eu tenho que dizer para a senhora que realmente existe. Pois então, se veja, um homem desse quilate, né? Um homem desse nível. É verdade. Não teve. E outro pesquisador também foi o Ernesto Bozano, né, Rubens? Sim. Que se preocupou muito com esse lado, né? Esse trabalho assim, nesse sentido. A única coisa do Ernesto Bozano que foi colocada assim em dúvida é a frenologia, né? De querer julgar o criminoso pela aparência. Né? Mas olha, você tocou no assunto. Eu fiz um estudo de criminosos com relação à impressão digital. Até o doutor ali, o médico, perguntou, olha, se colocasse uma transfusão sanguínea de um criminoso num doente, o que vai acontecer? Bom, eu não sei. Se ele não sabe, eu também não sei. Né? Mas nós comprovamos pela impressão digital que o criminoso ele tem uma característica. Sabe aquelas molinhas que antigamente existiam, redondinho? Que é o verticilo. Depois foi feita essa pesquisa em Brasília e comprovou. Eu peguei as impressões digitais do bandido da luz vermelha. Psicopata. O maníaco do parque, que está lá em São Paulo, tudo todos psicopata. Eles têm. Psicopata. Então, ele tem uma certa razão. O indivíduo tem indivíduo que tem já características físicas que eu identifico. O Chico Xavier uma vez falou, olha, o indivíduo matou 2 nessa vida, mas na outra matou 10. Na outra matou 20. Ou mais, né? Quer dizer... Fiorine, essa aqui é uma conversa que a gente podia conversar dia e noite sem parar. Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui é muito escasso. E você já fica pré-convidado para comparecer em outras ocasiões, para nós desenvolvermos essa nossa conversa. Quero agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço. Importantíssima. E vamos começar a falar de ciência na área espírita. Deus quiser. Porque os espíritas se interessam por religião, por filosofia, e esquecem que o espiritismo é ciência também. Né? É verdade. Está calcado na ciência. Muito obrigado, Fiorino, pela sua presença. Foi um prazer muito grande.